Boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui para a nossa transmissão ao vivo aqui do Grupo Fraternidade Espírita Caminho da Luz, da cidade de Tiradentes, Minas Gerais. Hoje nós teremos a nossa companheira Gabriela, da cidade que vizinha de Vitoriano Veloso, e ela vem trazer para nós o estudo sobre não se pode servir a Deus e a Mamon, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 6, é a parábola dos talentos. Mas antes da gente fazer a nossa prece inicial, nós queremos dar alguns comunicados, alguns recados, que todos os dias nós estamos fazendo o Evangelho no Lar. São várias cidades, não só Tiradentes, mas várias cidades, eu não sei falar exatamente, mas estamos com 30 cidades ou mais, aqui no Brasil e fora do Brasil também, em outros países. Então, às 7h30 da noite, todo dia nós estamos fazendo um Evangelho no Lar, em todos esses lares, pedindo que a Terra possa passar por esse período de uma forma suave, que nós sabemos que nós estamos num período de readaptação e que vai dar tudo certo. Se Deus quiser, estamos caminhando para dias bem melhores. E queremos falar também que os estudos aqui, as palestras são feitas aqui na casa da segunda-feira. A partir de terça elas estão no YouTube. Então só você entrar lá e cadastrar, né? Se inscrever no nosso canal no YouTube, Grupo Fraternidade Espírita Caminho da Luz, Tiradentes. Você vai ver lá e você receber todas as nossas notícias. Temos também o Instagram. E agora, desde segunda-feira passada, nós estamos transmitindo pelo YouTube, então, pelo Facebook. A página do Grupo Fraternidade Espírita Caminho da Luz. Só entrar lá e curtir, né? Você vai assistir ao vivo pelo Facebook. Na semana passada nós tivemos uma boa presença pelo Facebook, sempre foi o primeiro dia e ninguém ainda quase não sabia, né? Então agora a tendência é que tenhamos mais pessoas junto com a gente nesse momento. E queremos falar também, hoje, na segunda-feira, toda segunda-feira, entre 10h30 e 11h da noite, nós temos a fluidoterapia. Os membros do Grupo Fraternidade Espírita Caminho da Luz e o Grupo Ponte de Luz da Comunidade Vitoriano Veloso, né? Nós reunimos nesse horário, cada um no seu lar, em prece e oração por essas pessoas que vão passar pelo tratamento da fluidoterapia. Estão sendo, em média, de 400 a 600 pessoas, todas as segundas-feiras. Então nós pedimos a todos que querem, só para comunicar com a gente lá nas páginas, lá que a gente manda um formulário, tudo online. Você preenche com o seu nome, endereço, o motivo, ou não quero colocar o motivo que está fazendo, que seu nome automaticamente vai vir para uma central ali, e essa central depois distribui para os grupos, nós somos 5 grupos de estudo, 5 grupos de fluido, o qual nós estaremos, né, em vibração com você. E lembrando que no final, antes da nossa oração final aqui hoje, na presença nós temos o passe aqui, por aqui. Então, nesse meio tempo aí, deixa o seu copo lá com a água lá no jeito, para a gente fluidificar a água, no final você toma a água, coloca no filtro para sua casa toda, tá bem? Nós vamos fazer nossa prece inicial para que a gente possa podemos começar com muita serenidade, com muita paz. Senhor Jesus, nosso amado irmão, Nossa Senhora, Maria Nazaré, nossa mãezinha do coração, a todos os amigos do plano espiritual responsáveis por esse grupo, pedimos nesse momento que intercedam por todos nós, para que possamos ter uma noite de muita aprendizagem, que a nossa irmã Gabriela possa trazer para nós não só a palavra, mas também os fluidos que nós precisamos estar recebendo nessa noite para termos uma boa semana. Queremos pedir desde já por todas as pessoas que estão passando por todas as dificuldades, ou qualquer dificuldade que seja, física ou espiritual. Aqueles que estão sem trabalho, que eles possam
conseguir um trabalho. Aqueles que estão passando pelas doenças, não só pelo coronavírus, qualquer doença que seja, que eles possam receber as bênçãos. E aqueles que estão passando pelas turbulências, das dependências, seja qual for ela, que recebam as vibrações, as bênçãos do mais alto, eles consigam se superar. É com essa certeza, com esse pedido, que nós vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Como eu disse da semana passada, agora nós estamos na biblioteca aqui, que o som fica bem melhor. Então, a nossa irmã Gabriela agora assume aqui e com toda certeza ela está trazendo algo muito bom para todos nós. Boa noite, meus amigos. Agradeço ao Zé pelas palavras e é uma alegria poder retornar a casa dessa maneira à distância, né? Mas falando sobre o Evangelho, refletindo sobre o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, que tem muito para nos ensinar. E como o Zé já disse, hoje a nossa reflexão é voltada para o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e em especial para o item 6, que é a parábola dos talentos, né? Só que antes da gente refletir sobre a parábola e trazer a parábola em si, é importante que a gente entenda o conceito de parábola, para que a gente não se perca nos ensinamentos. Então, se nós formos procurar o conceito, as parábolas são pequenas narrativas que usam alegorias para transmitir uma lição moral. Era muito utilizada na literatura oriental e consiste em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Possuem simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. E isso é importante que a gente compreenda, porque uma parábola ela nunca poderá ser interpretada ao pé da letra, visto que ela vai trazer uma lição, um ensinamento moral. São aquelas narrativas que os nossos pais, professores, contavam pra gente e diziam no final qual é a moral da história. Então, as parábolas, elas trazem esse ensinamento embutido, né? Isso é importante a gente entender antes da gente começar. Durante a sua passagem pela Terra, Jesus contou cerca de 40 parábolas. E alguns historiadores entram em conflito se foram 40, 42, mas cerca de 40 parábolas. E ele utilizava essas narrativas, essas histórias, esses contos para poder ensinar. E por que Jesus contava parábolas para ensinar? Essa também era uma dúvida que os seus discípulos tinham. E um dia perguntaram para eles, lá em Mateus, no capítulo 13, diz assim: e acercando-se dele, os discípulos disseram: Mestre, por que eles falam por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado conhecer ainda. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem, dizendo para nós que naquele momento, aquelas pessoas que talvez pudessem ser nós mesmos, né, lá naquela encarnação junto a Jesus, nós não tínhamos condições, maturidade espiritual ainda para estar conhecendo os ensinamentos de Jesus diretamente. Os discípulos já tinham, eram um pouco mais amadurecidos do que aquele povo, mas a maioria não. Então, assim como um professor faz com seus alunos, traz contos, histórias, textos, Jesus também fazia o mesmo para poder ensinar, como um grande professor que é. Quando a gente vai falar sobre as parábolas de Jesus, é importante que a gente também faça algumas observações, porque ele traz elementos, simbolismos em cada narrativa, em cada fato, em cada palavra que ele solta ali. Então, algumas observações é importante a gente entender. Por exemplo, para que grupo de pessoas a parábola foi contada? E Jesus tinha uma capacidade especial de atingir vários grupos de pessoas diferentes com uma única parábola.
É assim que ele faz contando a parábola que atinge ao sacerdote, ao samaritano, ao fariseu. Em uma única palavra, ele lança seu ensinamento para grupos de pessoas diferentes. Por que a parábola foi contada? Qual é o objetivo que Jesus tinha ao contar aquela parábola para aquelas pessoas? Qual é a moral apresentada pela parábola? Já que a gente entende que parábola tem que trazer para nós o ensinamento moral. Quais os elementos da parábola, a época que ela foi contada, para que pessoa ela foi contada, que grupo era aquele, quais os costumes, para que a gente não entenda de uma maneira como se fosse para o dia de hoje. Nós temos que analisar tudo isso. E também se é conferida alguma interpretação, porque na maioria das parábolas, Jesus não interpretava, ele lançava e fazia com que as pessoas absorvessem aquele ensinamento que eles tinham capacidade naquele momento. Mas algumas raras parábolas ele interpretou, ele dizia o que ele quis dizer contando aquela narrativa. E aí sim a gente parte para a parábola, para que a gente possa conhecê-la e mais à frente refletir sobre ela. Então, o Zé já disse, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, o item 6, parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou os seus servidores e lhes entregou os seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros talentos. Mas o que apenas recebera 1 cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou às contas. Veio que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais cinco que eu ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que eu ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que eu ceifo onde não semeei e que eu colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Essa passagem está no Evangelho Canônico, lá em São Mateus, no capítulo 25, versículos de 14 a 30. E aí, nós começamos uma análise dessa parábola, uma reflexão, mas primeiro tentando, trazendo um resumo do que aconteceu, e mais à frente a gente vai compreender à luz da doutrina espírita o que o espiritismo, as instruções dos espíritos traz para nós com relação a essa parábola. Então nós temos um senhor, esse senhor ele precisa fazer uma viagem e ele confia aos seus servidores os seus talentos, ele entrega os seus talentos
para aqueles servidores de acordo com a capacidade deles. A parábola deixa claro isso. Talentos significa dinheiro. Naquela época era uma moeda usada. Para o primeiro servidor, ele dá 5 talentos. Para o segundo servidor, ele dá 2. E para o terceiro servidor, ele dá 1 talento. Lembrando que de acordo com a capacidade de administração de cada um ali. Quando ele retorna, aquele que tinha 5, que ele deu 5 talentos, ele alcança 10 talentos. Ele multiplica. Quando ele retorna, né? Aquele que tinha 2, dá a ele 4 talentos. Então, ele também multiplicou os talentos. E aquele que tinha 1, ele devolve aquele 1. Ele nada faz com aquele talento. Ele enterra, segundo ele, com medo do Senhor, com medo de perder e sofrer as consequências. Então, ele prefere enterrar e devolver aquilo que era do Senhor realmente. O primeiro e o segundo servidores multiplicam e o terceiro esconde aquele talento. E aí o Senhor diz para os 2 servidores que multiplicaram: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Então mostra ali que ele ficou feliz com a atitude desses servidores. Já aquele que esconde o talento, o único talento, ele diz: servidor mau e preguiçoso. Se sabias que eu ceifo onde não semeei e colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirei-lhe, pois, o talento que está com ele e dei-no ao que tem 10 talentos. A consequência foi, ele tira dele, daquele servidor, o talento, e passa para aquele que tinha muito, para aquele que tinha 10. E aí a gente volta lá no início, onde nós falamos que é necessário entender o conceito da parábola e não interpretá-la ao pé da letra, porque cada elemento ali vai ter um simbolismo, vai ter um ensinamento moral para estar transmitindo para a gente. Então, a partir de agora, a gente começa a refletir à luz da doutrina espírita, o que é que o Espiritismo entende dessa parábola. Nessa parábola, a representação, a figura do Senhor representa Deus. Deus tem os talentos, é aquele Senhor que tem as virtudes, as dádivas, os dons, os talentos, e é Ele que distribui para os seus servidores de acordo com a sua capacidade. Relata lá na parábola um período de viagem, que nós entendemos como a reencarnação, a nossa vida de encarnados aqui, onde Deus confia tudo que nos é necessário para a gente poder evoluir. Então, nós viemos para a Terra, reencarnamos e estamos com a nossa bagagem repleta daquilo que é necessário para que a gente consiga evoluir. Os 3 servos, eles representam essa evolução humana, a evolução do espírito. Na parábola diz que cada servo recebeu de acordo com a sua capacidade. Então, o que recebe 5 talentos, ele é um espírito evoluído. Ele recebe muito, consegue multiplicar os talentos sem nenhum problema. E, enfim, multiplica os talentos que ele tem. O que recebe 2 talentos representa um espírito bom. Não é alguém tão evoluído como o que recebe 5, mas é alguém que já está na caminhada, já tem entendimentos, já tem uma evolução moral já adquirida. Ele recebe esses talentos e também multiplica. Agora, o que recebe um talento em terra, ele representa os espíritos imperfeitos. Aqueles espíritos que perdem a oportunidade de estar encarnados na terra e retornam, quando retornam à pátria espiritual, tem que prestar contas, tem mais débitos do que créditos, porque enterraram, perderam a oportunidade de multiplicar, de melhorar. E os talentos, eles representam os recursos materiais e espirituais que nós recebemos de Deus. Então, cada um recebe o que é necessário para a sua evolução. Aquele que tem muitos recursos materiais, muito dinheiro, ele tem que usar esses recursos em favor dele e do próximo, claro. E aquele que não tem recursos materiais, ele tem dons, aptidões, virtudes, que também devem ser usadas em favor dele e em favor do próximo, porque nós não evoluímos sozinhos.
Tanto é que nós estamos aqui em convivência com as pessoas ao nosso redor. As trevas e o ranger de dente, que fala lá na parábola, o Espiritismo nos ensina que é um resgate das nossas faltas, através das provas e das expiações que passamos. Porque muitas vezes a gente não entende por que a gente sofre tanto. Por que daquela doença, por que daquela dificuldade, por que daquele ente querido que tanto trabalho nos dá. Enfim, as dificuldades que a gente enfrenta na vida, muitas vezes a gente não entende. E, na maioria das vezes, são provas que a gente tem que passar. São coisas que a gente precisa vencer para poder evoluir. Então, tudo que está na nossa vida é necessário para a nossa evolução. E nós temos que aprender a entender isso. E eu trago também, para que a gente possa refletir mais amplamente nessa parábola, uma reflexão de Humberto de Campos, o irmão X, no livro Luz Acima, Psicografia do Chico. E ele traz uma outra interpretação, ele traz ele fala de uma maneira diferente sobre a parábola dos talentos, mas ampliando o conceito de talentos, principalmente. Então, no livro ele diz assim: o Senhor envia servos para multiplicar os seus talentos. O primeiro servo recebe 5 talentos. E aí Humberto de Campos conta que 5 talentos são esses. Ele diz que é a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. E quando esse servo vai prestar contas ao Senhor do que ele havia feito com os talentos, ele diz assim: Senhor, respeitando a saúde, eu adquiri tempo. Espalhando a riqueza, eu aliciei a gratidão. Usando a habilidade, eu recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. Distribuindo a autoridade em teu nome, eu ganhei a ordem. Então, ele mostra que cada vez que ele usa aquele talento em favor da vida dele, da vivência dele e das pessoas ao redor dele, ele já automaticamente recebia outras virtudes, e por isso ele conseguiu multiplicar de 5, passar para 10 talentos. Porque toda vez que a gente usa as nossas virtudes e auxilia o próximo, auxilia as pessoas ao nosso redor, nós recebemos também automaticamente. Todo o bem que a gente faz, a gente recebe a retribuição por ele. E essa retribuição ela é automática. Isso acontece também com o segundo servo, que faz a mesma coisa, recebe 2 talentos e multiplica. E o terceiro servo, Humberto de Campos narra que o Senhor dá a ele um talento, um único talento, né, em especial. E o Senhor diz assim: a virtude da dor eu te dou, use-a com sabedoria. Então, aquele servidor que recebe um talento, recebeu a dor como talento, como virtude. E o servo devolve o talento dizendo: Senhor, recolhe de volta o que me deste. Portanto, ele menospreza aquela virtude, ele menospreza a dor. E aí o Senhor diz para ele: servo mau e infiel, a dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação no teu próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta, regenerativa e salutar. Repeliste o dom que eu te confiei, volte, portanto, à sombra e à desesperação que abraçastes. Muitas vezes, como eu disse antes, nós não entendemos a função que a dor tem na nossa vida. Nós achamos que sofremos em vão, quando na verdade no universo não há injustiçados, não há injustiça. Tudo que nós recebemos, nós conquistamos, seja pelo bem ou seja pelo nosso mal proceder. Recebemos como retorno, ou as virtudes de multiplicar os nossos talentos, ou então a bênção do sofrimento para que a gente aprenda a não mais cometer esses erros. Então muitas vezes nós não compreendemos a dor que nos assola, não aceitamos as dificuldades da vida, quando na verdade essas dificuldades, essa dor, ela vem para nos ensinar. E nós temos medo, assim como aquele servo, aquele servidor que recebe um talento, ele enterra o talento. Muitas vezes nós temos medo também de lutar, de viver, de aproveitar as coisas, as oportunidades que a vida nos traz para podermos evoluir. E enterramos também o nosso talento. O Emmanuel, ele tem uma frase que é assim:
a criatura passa a vida inteira com medo da morte. E na morte, ela confessa o medo da vida. Tantas vezes a gente vai fugindo daqueles problemas, muda de cidade, muda de familiar, entre aspas, né? Larga um esposo, com medo de enfrentar aquela ocasião, aquele tormento, quando na verdade tudo é aprendizado para nós. E quando a gente foge, a gente está enterrando aquele talento. Só que vem a bênção da reencarnação fazer com que a gente volte, desenterre aquele talento e tente novamente uma vivência melhor para podermos evoluir. Então, concluindo, meus irmãos, todos nós recebemos recursos da criação divina. A gente não chega ao planeta, a reencarnação, com as mãos abanando, com a mochila vazia. Todos nós temos virtudes, temos o que é necessário para a gente poder evoluir. E nada é em excesso para nós. Tudo que nós estamos passando hoje, nós aguentamos. Porque a providência divina não nos coloca fardos maiores do que a gente consegue suportar. E fazer a autoavaliação é algo muito importante. Então, qual é o recurso que eu tenho? Que dom eu tenho? Se eu não tenho recursos materiais, no que eu sou bom? Talvez eu não tenha dinheiro para auxiliar, para fazer caridade material, mas eu tenho o dom da palavra, eu tenho um ombro amigo, eu tenho um bom ouvido para ouvir as pessoas quando elas desejam falar. Talvez eu tenha o dom do perdão, de entender, de compreender as dificuldades das pessoas e aceitar que naquele momento ela errou, mas eu também posso errar. Todos nós temos virtudes e a gente tem que focar nisso, porque se nós recebemos esses talentos, nós temos que multiplicá-lo, porque é o bem para a nossa própria evolução, para nós mesmos. Nós somos os primeiros beneficiados. E como que eu posso utilizar esse recurso para poder, esse talento, para poder ajudar a mim e aquelas pessoas que estão ao meu redor a evoluírem junto comigo? E o mais importante, não vamos desperdiçar tempo. A reencarnação ela é muito preciosa. É um tempo que parece longo, mas na verdade é curto. E a gente tem que aproveitar cada minuto, cada dia, cada momento em que a gente se encontra com as pessoas, porque talvez o amanhã pode não chegar e a gente não tenha dito que ama, não tenha abraçado, não tenha beijado, mesmo nesse isolamento social, né? Mas tem coisas que são necessárias para que a gente consiga seguir em frente. E também muito importante refletirmos que quando a gente voltar à parte espiritual, nós vamos ter que prestar contas a esse nosso Senhor. Então, o que é que eu vou levar para Ele como virtude? Isso é importante refletir também. Vou levar mais créditos ou eu vou levar mais débitos? Tudo para a gente refletir. E, por fim, é importante também refletirmos que não há evolução sem esforço, não há evolução sem trabalho. Então, não adianta a gente enterrar aquele talento, aquela virtude e achar que o tempo vai passar e tudo vai ficar bem. Se nós não trabalhamos, nós não vamos conseguir os lucros. Isso é importante também da gente refletir, porque o trabalho ele é uma lei. E finalizo com uma frase do Emmanuel, psicografia do Chico, né? Onde ele diz assim: certamente Deus te concederá outros dias e outras oportunidades de trabalho, mas faze agora todo o bem que puderes, porque dia igual ao de hoje só terás uma vez. A oportunidade é agora, o dia é hoje, a hora também é agora, então vamos aproveitar, não vamos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, porque o amanhã pode não chegar para a gente. Vamos aproveitar. Muito obrigada e um abraço carinhoso a todos vocês que tiveram a paciência de me ouvir. Fiquem com Deus. Aguardem um minutinho que eu vou buscar o Zé Doceiro. Ê, Zé Doceiro, cadê o Zé Doceiro?
Bem, meus amigos, tivemos a fala da nossa irmã Gabriela, agradecer a ela por ter vindo aqui e ter trazido para nós essas palavras que vêm só reforçar para cada um de nós o quanto nós devemos estar bem, né? Fazer tudo para estar bem. Bom, antes de encerrar, como dissemos no início, agora nós vamos ter o passe virtual e depois a nossa prece final. Sempre lembrando a todos que todas as segundas-feiras, a partir de 7h30 da noite, nós estamos aqui pelo Instagram e pelo Facebook. E a partir de amanhã, na terça-feira, no máximo quarta-feira, as nossas palestras estão no YouTube, tá bem? Então vamos fechar nossos olhos e achar a melhor acomodação na cadeira para que a gente possa passar para os passos. Vamos respirar fundo e vamos mentalizar a presença de Jesus no nosso lar ou na nossa frente. E vamos mentalizar que não só Ele, mas amigos do plano espiritual se encontram juntos de nós, estendendo suas mãos sobre nós nesse momento. E eles emanam para cada um de nós os frutos que nós estamos necessitando e merecendo para que possamos seguir firmes nesse nosso caminho, esse nosso caminho de mudança sempre para melhor. E nós, em nossos pensamentos, nós vibramos junto com esses irmãos, pedindo a eles um sinal de humildade, aquilo que nós estamos necessitando. Se nós estamos passando por alguma dor física, vamos mentalizar aonde está essa dor e pedir a esses irmãos que coloquem sobre nós, sobre onde está doendo, o lenitivo, o fluido do remédio necessário para que essa dor cesse. E se essa dor for na alma, pedimos aos irmãos que fluidifiquem a nossa alma, que eles, através de todas as energias do plano espiritual, que nos envolvam, fazendo com que a gente possa, que cada um de nós possamos elevar também nosso tom espiritual, que possamos aumentar as nossas vibrações, como os aqueus subiram naquela árvore, que possamos nós subirmos as nossas energias, para que esses irmãos possam enxergar em nós aqueles que estão aptos ou estão buscando a mudança sempre para melhor. Pedimos aos irmãos que fluidifiquem a nossa água, a água da nossa casa, a água do nosso copo, da nossa jarra, que coloque ali os fluidos necessários para cada um de nós, para que, ao ingerirmos essa água, estejamos adquirindo mais fluidos salutares. Queremos já, caminhando para finalizar, não só os nossos passos, mas o nosso encontro dessa noite, pedir-nos por todos aqueles que passam por qualquer necessidade que for. Aqueles que se encontram desempregados, que amparem esses irmãos. Aqueles que se encontram doentes, que amparem esses irmãos.
Pedimos pelos hospitais, pelos agentes de saúde, pelos trabalhadores da saúde, pelos coletores, aqueles que trabalham colhendo lixo, recolhendo lixo, pelos professores, pelos alunos, pelas mães, pelos pais. Pedimos também por aqueles que estão passando por tempestades ligadas às dependências, seja qual for ela, que os irmãos possam ajudar esses irmãos. Pedimos por aqueles que já desencarnaram, pelos nossos entes queridos, que se encontram no plano espiritual, onde eles estiverem, recebam a nossa vibração de paz, de amor, de respeito, de agradecimento por ter, quando encarnados, ter feito tudo por nós. E na hora que puderem fazer no plano espiritual, temos a certeza que farão. E pedimos por aqueles que estão também no plano espiritual, desorientados, não sabem o que aconteceu ainda, que os irmãos olhem para eles. Possamos ter uma boa e santa noite e uma ótima semana. Que assim seja. Antes de finalizarmos, de pararmos a transmissão, eu quero comunicar a todos que hoje nós teremos a fruta a partir das 10h30 e todos os domingos, às 17 horas, nós temos um programa Renascer. É disponibilizado um link, o qual você entra nele todo domingo, às 17 horas. Então, 15 para 5, a gente já estamos já no ar. Então, todo domingo. Fica na nossa página no Instagram, a gente vai colocar o link lá, para que todos possam... no sábado já entra o link lá, para que todos quiserem acessar no domingo, só clicar ali que já vai direto. Então, uma boa noite a todos e que aqueles que participarão da fruta, às 10h30 nós estaremos em pensamentos. Que assim seja. Uma boa semana a todos. Muito obrigado.